Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A gente está com o Dr. Bruno Santuc, que é oncologista, e a gente fez uma matéria sobre esta doença. Vamos ver? Olha lá. O câncer é uma doença que atinge um grande número de pessoas todos os anos. Ele invade e destrói os tecidos e, através de um processo chamado de metástase, pode se espalhar pelas mais variadas partes do corpo. Hoje, dia 8 de abril, acontece o Dia Mundial do Combate ao Câncer, onde diversos países ao redor do mundo fazem campanhas de conscientização para a prevenção da doença. Além disso, é um convite à reflexão sobre o que podemos fazer para melhorar o acesso ao diagnóstico e tratamento. Para saber mais sobre a doença, fique ligado agora no Mulheres. E hoje um dia tão importante, porque quando a gente fala em câncer, a gente fala, na verdade, num conjunto de doenças, não é? Exatamente. Os cânceres é só um grupamento de doenças que eles podem nascer em qualquer parte do sangue. Existem tumores sólidos, como câncer de pulmão, de mama, de cérebro, de pâncreas, ou os cânceres que são os tumores não sólidos, que são as leucemias, os linfomas. É uma entidade completamente diferente. Todos os dias a gente tem uma multiplicação celular muito grande, né? Então, todos os dias a gente poderia ter ali a formação de um agrupamento que se forma depois um câncer, né? Um agrupamento de células. E o corpo consegue combater. Em alguns momentos, o corpo da gente não combate. E aí, essas células vão se multiplicando desordenadamente. Exatamente. A gente sofre mutações em nossas células diariamente, porque isso é natural da renovação celular que todos nós precisamos. Agora, o corpo corrige essas imperfeições, essas mutações que dariam uma vantagem proliferativa nas células. O sistema imunológico está atento, pega essas células e elimina. Agora, às vezes o sistema imunológico pode marcar uma bobeira, vamos vacilar, assim dizer, né? e aí essas células acabam se multiplicando de forma desenfreada e formam os tumores. A gente tem mitos e verdades sobre essas doenças, vamos ver? Começar por eles, ó, histórico familiar aumenta a chance de ter câncer. Mito ou verdade, doutor Bruno? É verdade. É verdade. É verdade. Por quê? O que acontece? A minoria dos casos de câncer, eles têm uma penetrância familiar, ou seja, não é uma coisa genética. Mas, naturalmente, os familiares de um mesmo grupo, eles têm os mesmos hábitos de vida, se alimentam da mesma forma. E o câncer, ele vem muito mais dessas questões comportamentais do que propriamente uma herança herdada genética. Então, as pessoas que convivem no mesmo, os mesmos comportamentos sociais vão ter maior chance de ter um caso de câncer. Mas nós não somos da mesma família. Mas se a gente tiver os mesmos hábitos alimentares, se a gente fumar, se a gente tiver outros problemas em comum, escolhas erradas, pode ser que no futuro nós dois tenhamos câncer, mesmo não fazendo parte da mesma família. Exatamente. Quer dizer, tem como a gente mudar isso, esse histórico familiar não é um carimbo de, ok, você vai ter câncer, não. Né? É a mesma coisa, você pega irmãos, onde um irmão é natural da família e o outro é adotado, eles têm o mesmo risco. Do mesmo modo, irmãos gêmeos separados ao nascimento, cada um vai ter a incidência de câncer da sua região. Da sua família, né? Vamos Exatamente, dizer assim, da sua né? família que está vivendo hoje em dia. E não a família consanguínea, né? Exatamente. Vamos ver mais uma? Todo tumor é câncer? Essa é uma pergunta bastante pertinente que a gente acaba ouvindo todos os dias quase no consultório. Não, a gente tem nódulos benignos, existem tumores que são benignos, então essa, no caso, é um mito. Os tumores benignos, se eles estiverem incomodando, causando dor ou algum sintoma, eles precisam ser retirados cirurgicamente, mas não são doenças ameaçadoras, o próprio nome diz, eles são benignos. Benignos. Vamos ver mais um?
Consumo de álcool e tabaco elevam as chances de desenvolvimento da doença. Essa é mais fácil. Essa é bem fácil para a gente adivinhar, mas terrível para as pessoas que fumam e bebem, né? Exatamente. Para você ter um exemplo, o câncer de pulmão é o câncer que mais mata as pessoas hoje em dia. E ele está relacionado diretamente ao tabagismo. 85% de todos os casos de câncer de pulmão são relacionados ao tabagismo. 80% dos casos de câncer de bexiga são relacionados ao tabagismo. Ao álcool, a incidência aumentada de câncer de mama, câncer de esôfago e câncer de estômago em pacientes que têm um consumo de álcool excessivo. Agora, imagine as duas coisas juntas, né? Sim, precisamos tomar cuidado. E, infelizmente, hoje em dia, cada vez mais cedo, os jovens começam a beber em excesso e fumarem também, né? Exatamente. E isso é uma coisa muito interessante que a gente precisa combater, que é a prevenção primária. Ou seja, você evita o fator de risco para essa doença não nascer. Isso é muito mais lógico do que você, a partir do momento que diagnostica uma doença, ter que tratar, quimioterapia, cirurgia, radioterapia. Então, você evita todo esse problema se você age na base. Agora, não vamos esquecer, gente, que tem muita gente favorável à liberação da maconha, né? E também a gente sabe que a maconha de hoje é diferente do que foi a maconha no passado. Ela também dizem que tem ali propriedades muito mais cancerígenas do que o próprio tabaco. Isso é verdade? Isso sem dúvida nenhuma. Qualquer produto que seja inalado, ele leva a um aumento de chance de câncer de boca, câncer de garganta e câncer de pulmão. Então, da mesma forma que o cigarro, a maconha também estaria aumentando esse risco de desenvolver essas doenças. Além de ser um crime, né, gente? Porque é ilegal o uso da maconha. Sem dúvida. Vamos ver algumas perguntas que surgiram. A Dora diz o seguinte: a mamografia é uma fonte segura para detectar um câncer logo no início? Dora, é uma pergunta muito importante essa. Sem dúvida nenhuma, a mamografia é o exame de escolha para as mulheres acima de 40 anos começarem a fazer os seus exames de detecção, e a mamografia ela consegue detectar até lesões pré-cancerígenas. É diferente de uns anos atrás, como era a mamografia, né? Sim, hoje em dia ainda continua um pouco desconfortável, vou dizer. Machuca, eu faço. Gostosinho não é, mas é importante. Já é então bem tudo melhor. Bem, né? E sim, a gente consegue detectar lesões precoces e tratar, em muitos casos, nem precisar de um tratamento a longo prazo. Só a cirurgia resolveu o problema. A ultrassonografia de mama também é um exame complementar importante, Exatamente. Né? A mamografia é o exame principal, mas a ultrassonografia também complementa as imagens. Os dois exames somados é o que a gente prefere para seguir as nossas pacientes. Quem não tem casos de câncer de mama na família, de primeiro grau, quer dizer, mãe, tias, irmãs, avós mais próximos, a partir dos 40 anos? 40 anos. E quem tem esses casos? Eu chamo um pouco mais cedo, aos 35 anos, eu acho que dá para começar. Né? Não é também muito mais cedo, mas eu acho que a partir dos 35, quem já teve caso, é importante que faça o exame. E fazer anualmente, né? Fazer anualmente. Algumas fontes dizem até 70 anos, mas enquanto tiver saúde, enquanto tiver uma perspectiva de vida, por que não fazer uma vez ao ano? Acho, gente. Acho e olha, é incômodo? Dói um pouquinho? Dói. Mas vou te dizer que torcicolor dói muito mais. Então, é algo importante, é um exame tão simples e tão eficiente que pode fazer a diferença na vida da gente. Então, por que não fazer? Né? Pode salvar vidas. Pode salvar vidas e salva muitas, né? Vamos ver mais uma? Fabiana, quem tem anemia pode ter chances de desenvolver uma leucemia? Não. Não? Fabiana, essa colocação não é correta. Um dos primeiros sintomas de uma leucemia já instalada é a anemia. Mas não quer dizer que a anemia se transformou numa leucemia. É que a leucemia invade a medula óssea, que é a fábrica do sangue, e aí, consequentemente, ela leva à anemia. Então, é o processo inverso. Então, a anemia pode ser um sintoma de leucemia. De leucemia e de muitos outros tipos de câncer, como câncer de estômago, de intestino, e de câncer de rim, muitas outras doenças, mas ela não leva a gerar nenhum tipo de câncer. A anemia não vira câncer. Não vira câncer. Vamos ver mais uma? Keliana, rancores, angústias, mágoas e ressentimentos podem causar câncer? Essa pergunta é muito boa. Essa aí a gente recebe todo dia, quase. O que acontece? O câncer, ele é uma doença imunológica. Como a gente comentou no início,
a gente sofre mutações diárias e o nosso sistema imune está lá para eliminar essas células mutadas. Quando a gente está depressivo, que nem a Keliana falou, com rancor e angústia, o nosso sistema imunológico também fica deprimido. Ele cai, né? Ele cai, ele fica para baixo também. E isso leva a maior chance de uma mutação que ocorreu e seria facilmente eliminada pelo sistema imune. Como ele está deprimido, essa mutação vai à frente e acaba levando a doença. Por isso é importante a gente resolver as coisas de uma forma definitiva, né? Sem dúvida nenhuma. Mas o mais difícil é isso, é fácil a gente falar. Eu estava comentando com a Viviane, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, que às vezes a gente fala assim, lidei bem com aquela situação, eu nem penso mais, mas dali a pouco, se você prestar atenção, sabe na hora que você está paradinha? Você está lembrando, na época, aquele fulano, deixa ele para mim. Então, esqueceu, né? Quer dizer, aquilo ainda está te contaminando, né? Sem dúvida nenhuma. E hoje em dia, o mundo do tratamento do câncer é completamente diferente. Hoje a gente tem novas perspectivas, né? A gente tem muito mais tratamentos efetivos e com controle e cura a longo prazo para a maior parte das doenças que foram diagnosticadas de uma forma inicial. Até mesmo aquelas pessoas que não tiveram seu diagnóstico inicialmente podem ter alguns tipos de câncer com uma doença crônica, sim, mas com qualidade de vida muito boa também, né? Sem dúvida nenhuma. A gente consegue controlar boa parte das nossas mulheres com câncer de mama, por mais que tenham doenças avançadas, tomando um comprimidinho por dia com poucos efeitos colaterais. Ok, vai tomar o comprimido para o resto da vida? Vai. Mas para pressão alta ela também toma, para o diabetes também. Então, vai ser um comprimidinho a mais dentro da caixinha lá para tomar. É, só mais um. Um beijo para você, viu, Keliana? A Úrsula, é verdade que as pessoas que se tratam com radioterapia sentem menos conforto do que com a quimioterapia? Todo tratamento faz cair cabelo? Vamos lá, são duas perguntas então, né, Úrsula? Obrigado pela pergunta. Quimioterapia e radioterapia são duas coisas completamente diferentes. Distintas, né? Quimioterapia, na maior parte das vezes, são remédios que a gente recebe injetáveis na veia, pode ser por comprimido também, mas eles têm efeitos sistêmicos, ou seja, pode dar enjoo, pode dar vômito, alguns pacientes têm diarreia e alguns deles faz cair o cabelo. Já a radioterapia não, é um tratamento local. Eu tive câncer de mama, eu preciso irradiar a minha mama. Eu tive de rim, eu vou irradiar possivelmente o rim. Então você tem aqueles efeitos no local. Às vezes a pele da mama fica um pouco mais escura, descama um pouco. Às vezes quando a gente faz na próstata pode dar um pouquinho de ardência para urinar. Geralmente os pacientes toleram melhor a radioterapia do que a quimioterapia. Apesar que os remédios de quimioterapia de hoje são muito diferentes do que os que eram usados há nem tanto tempo atrás, 5 anos atrás, né? Sim, sim. Não é? Hoje em dia a gente tem remédios que são direcionados apenas às células doentes, às células do câncer. Antigamente, as quimioterapias, elas agiam tanto nas células boas quanto nas células ruins. Mas a pessoa ficava com 0 de imunidade, né? Isso, muitas vezes sim. Hoje, com os tratamentos biológicos, a gente consegue selecionar um remédio que vai direto na célula do câncer e com muito menos efeito colateral. Por isso que, às vezes, a indicação do médico é fazer a quimioterapia antes de uma cirurgia, para se ter um bom resultado. Depois faz a cirurgia e se mantém uma outra bateria de quimioterapias, né? Exatamente. A quimioterapia é muito efetiva na redução do volume de doença. E aí o cirurgião vai para uma cirurgia de menor porte, muito mais confortável e seguro para o paciente. Só complementando a Úrsula, todo tratamento faz cair o cabelo? Não. A gente tem listado hoje em dia mais do que 100 quimioterapias disponíveis para usar para as mais diversas doenças. Algumas delas têm como efeito colateral fazer cair os cabelos. Outra, mais enjoo. Outra, diarreia. Então, cada quimioterapia, dependendo do motivo que você precisa dela, vai dar um efeito colateral diferente. E cada pessoa reage também a esse medicamento de uma forma distinta, né? Exatamente, Kátia, você sabe, ninguém é igual a ninguém. Não, ainda bem, né? A gente era tudo um bandinho de robô, né? Não ia dar certo. Então, cada um reage de uma forma. Às vezes, com o mesmo remédio, alguns fazem cair o cabelo e outros não. Agora, a gente vê o quanto que a tecnologia na medicina é mais do que empregada e usada. Até no tratamento de câncer durante a cirurgia, existe um laboratório que é montado lá dentro para se ter a certeza, não é? Se você está numa área segura ou se a gente amplia mais um pouquinho a retirada para não ficar uma única célula de câncer. Exatamente. Isso aí a gente leva microscópios extremamente precisos para dentro do centro cirúrgico e o cirurgião vai fazendo o seu trabalho, vai cortando e vai, tirei o tumor. Manda para o patologista, olha no microscópio, já vê, né? Veja se eu tirei tudo mesmo. Não tirou.
mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Alguns milímetros para o lado. Ah, e agora? Eu tirei? Então, assim, a gente tem todas essas técnicas e até, num futuro bem breve, chegará no Brasil, de fazer radioterapia intraoperatória. Então, você vai com um aparelho de radioterapia. E as primeiras sessões você já faz ali? Com a radioterapia intraoperatória, é necessário apenas uma sessão, em vez de ficar 4 a 5 semanas fazendo. Em outros países já está sendo testado? Sim. Não, já é disponível e já está comprovado o benefício. Puxa. Então, são coisas que a gente vai avançando no cuidado da doença. Nossa, que legal. Não sabia dessa, não. Vamos conhecer agora a Viviane Ferreira. Ela é palestrante e autora de um livro muito legal. Antes de mais nada, muito bem-vindo. E a Viviane é um exemplo de extrema coragem e perseverança. Porque tua vida não foi muito fácil, não, hein? Não foi. Não foi nada fácil. Não foi. Você, com 15 anos, perdeu seu irmão. Isso. Num acidente de carro, foi isso, né? Foi. Ele tinha 10 anos. Ele tinha 10 anos. Poucos anos depois, seu pai faleceu. Exato. Vítima de? Ele teve pancreatite. Pancreatite. E ele foi em 2 dias, né? Ele começou a passar mal, foi para o hospital, foi para a UTI. E faleceu. Em menos de 48 horas faleceu. Depois, sua mãe foi diagnosticada com câncer. Isso. Ela fazendo o tratamento, você foi diagnosticada com câncer. Aí você fala, meu Deus, sua mãe teve metástase e faleceu em função disso. Foi. Você tratou aquele câncer, depois de uns anos teve câncer na outra mama. Exato. Na mesma mama. Na mesma mama? Na mesma. Ah, eu pensei que fosse na outra. Na mesma? Foi na mesma. Fez mastectomia. Fiz mastectomia bilateral na primeira vez. Mas mesmo assim, eu tive de novo depois na mesma de mama. 4 anos, na mesma mama. Nessa segunda vez que você teve o diagnóstico, falou, peraí, não é possível. Alguma coisa eu vou ter que fazer. Não esperar que os outros façam. Foi aí que nasceu a vontade do livro? Foi. Aí eu comecei eu tive muita vontade, durante a quimioterapia, eu perdia o sono de madrugada, com vontade de escrever e colocar meus sentimentos no papel. E aí, depois eu comecei a ajudar pessoas que estavam também passando por câncer. E aí eu tive a ideia, falei, bom, o que eu escrevi para mim, acho que também vai poder ajudar outras pessoas. E aí veio a ideia do livro. Mas você acha que foi uma forma de você também expelir todos aqueles sentimentos que às vezes a gente comentava isso, né, doutor Bruno? Aqueles sentimentos que a gente acha que estão bem resolvidos, mas estão só enfiados embaixo do tapete? Sim, foi. Foi isso? Foi. Kátia, vou te contar uma coisa. Quando eu estava escrevendo, foi ali que eu me permiti ter sentimentos que eu não tinha me permitido antes. Você queria ser forte o tempo inteiro? Por exemplo, por exemplo, a raiva. Até um capítulo do livro eu falo sobre raiva, que é uma coisa que todo mundo tem, é natural mas nosso as pessoas ter falam raiva. que é feio a gente ter raiva. Mas... Né? Pois aí fala, não pode ter raiva. Aí você reprime a raiva. Exato, e foi o que aconteceu comigo, assim, tem outro sentido, porque quando meu irmão morreu, eu não me permiti ter raiva do acidente, porque eu falava, pra que eu vou ter raiva? Não vai resolver, não vai mudar nada, ele morreu, não vai trazer ele de volta. E aí então eu não tive raiva. Você achou que você não tivesse com raiva, achei que eu não tinha por que ter raiva, porque eu não ia resolver, mas 25 anos depois, quando eu tive o câncer a segunda vez, aí eu me permiti sim ter raiva. E eu percebi que ter raiva era uma coisa boa pra mim, pra me nomear esse sentimento, pra limpar isso dentro de mim. E aí, definitivamente, eu aprendi aquilo que todo mundo fala, mas você tem que usar a energia da raiva para te trazer coisas positivas, impulsionar para coisas positivas na vida. Gente, eu ficava pensando nisso, como que faz isso, anos pensando nisso. E aí eu consegui, aí eu percebi, aí eu consegui realmente me permitir ter raiva dele ter morrido, ter raiva do acidente ter acontecido na minha vida, na minha família, né, de tudo aquilo ter acontecido. Escrevi sobre essa raiva e aí me veio uma grande força de realmente continuar o livro, escrever esse livro e ajudar pessoas que passavam pela mesma coisa. E aí a gente começa a ver que, embora cada um de uma classe social diferente,
com um nível cultural diferente, os problemas e as dúvidas são sempre as mesmas. Sim. Daí o doutor Bruno sabe melhor do que a gente o quanto que é importante esses grupos de ajuda, porque eu posso falar o que eu acho se eu não tiver a doença, mas quem teve sabe na prática o que é aquilo. Sim, e falar sobre isso é muito positivo. Ou seja, comentar sobre sentimentos desagradáveis, sobre raiva, sobre angústia, sobre medo, que todo diagnóstico desse tipo gera um pouco de medo no início. Então, falar sobre isso, compartilhar situações, é espetacular o que a Viviane faz com o livro, entendeu? Ajuda outras pessoas a passar por isso de uma forma não fácil, porque nunca vai ser fácil, não, diagnóstico mas de uma forma um pouco menos pesada. Eu acho que tendo a oportunidade de enxergar, tá bom, essa situação eu inicialmente não posso mudar, mas posso mudar daqui para frente o que eu quero para mim. E aí a gente vê, e aí eu conheço tanta gente, tantos relatos de pessoas que depois de uma doença como essa, ou outras doenças consideradas muito sérias, falar, peraí, eu não vou mais ser infeliz. Então se estavam mal no casamento, separa. Se queria ter um filho, não pode ter, adota. Mas resolve as coisas de uma forma mais prática, tirando mesmo aquilo que te magoa do caminho, né? Eu acho que comentar sobre coisas ruins faz nos crescer como ser humano. Você consegue resolver situações que estavam engasgadas há um tempo grande. E por isso também que os pacientes, pelo menos os meus pacientes, eles são estimulados aí no apoio psicológico, participar de grupos, ler livros, blogs de pessoas que passaram por isso. Hoje em dia, com a internet, a gente tem à disposição aproxima as pessoas do mundo, né? Exatamente. Então, isso é muito positivo. Às vezes as pessoas perguntam, por que você fez oncologia? Tratar o câncer é uma doença tão ruim. Eu aprendo todos os dias com os meus pacientes. Cada paciente tem uma lição para dar para a gente. A gente acha troca, né? que às vezes sabe muita coisa, mas a gente vê que não sabe nada. É verdade. Isso que você falou é muito interessante, porque em começo de fevereiro eu tive numa reunião em que éramos umas 30 mulheres, todas tiveram câncer, a maioria de mama, e o resumo da reunião foi exatamente esse. No final, uma delas falou, eu queria que quem não teve câncer pudesse aprender o que a gente aprende com câncer. Sim. E é uma troca de aprendizado importante, exatamente. E hoje a ciência, ela estudou a medicina, principalmente lá nos Estados Unidos, tem estudos que chamam isso de crescimento pós-traumático, que é um crescimento enorme que a gente tem depois de passar por um trauma, seja uma perda, uma doença grave, um divórcio. Muito difícil, né? Exato. Então, é esse crescimento pós-traumático. E o que muitas pessoas não entendem, até, acho que principalmente assim, no ambiente de trabalho ou os amigos, não entendem o tanto que aquela pessoa aprendeu com aquela experiência. E que não é que tá amarga, é aprendizado, é outra coisa, né? E que ela tem para ensinar e que ela se tornou uma pessoa melhor, muitas vezes, depois daquilo tudo. E que às vezes, para algumas pessoas, elas podem achar que é uma pessoa menos tolerante, mas é uma pessoa que se respeita mais a partir daí. Exato. Né? E muitas vezes se conhece mais. Se conhece, começa a perceber as sensações sutis do corpo, de quando algo não está legal, quando você não está bem com você mesma, né? Exato. Posso mostrar o livro? Lógico. Olha, a Viviane Ferreira fez Vivificar, superando o imponderável. Isso daqui, gente, não é só para quem tem um diagnóstico de câncer. Sabe aquele momento da vida que todo mundo passa? Com doença ou sem doença, você fala, peraí, quem sou eu nesse universo? E aí você começa a ver o quanto que algumas situações aqui a gente nem viveu diretamente, né, com a doença, mas a gente viveu de uma outra forma por outros problemas. Então vê quem é mais forte. A gente é mais forte que a doença que toma conta de si para a gente é não aceitar a doença como, pronto, uma questão que você não pode modificar, né, Vivi? Sim, exatamente. Quem quiser o livro, você tem um contato? Tem site? No meu site, é www.vivianeferreira.com. Lá tem uma aba de livros e lá tem um canal para você poder comprar né? o tem livro e tem nas livrarias. Tudo, né? Tem. Olha, parabéns, viu? Muito obrigada. E que você consiga ajudar muita gente cada vez mais. Muito obrigada. Assim como o doutor Bruno disse, essa é uma forma importantíssima de troca, onde todo mundo sai ganhando, né? E hoje em dia, como a gente disse, tem muito mais tratamento, tratamentos muito mais toleráveis hoje em dia. A gente tem também
comentamos sobre quimioterapia, radioterapia, mas hoje em dia a gente tem até pesquisas avançadas em células-tronco que vêm com tudo aí. Então, acho uma fonte bastante importante para tratar principalmente as neoplasias hematológicas. Então, acho que a gente está com um arsenal bom aí para deixar o pessoal vivo por bastante tempo. Graças a Deus, né? Ainda bem. Olha, passar os contatos do doutor Bruno também. Ele é lá do Hospital Bandeirantes, hospitalbandeirantes.com.br. Queria agradecer a todos do Hospital Bandeirantes, ao doutor Bruno Santuca, oncologista, obrigada mais uma vez. Obrigado, Cátia. Viviane Ferreira, muito obrigada. Muito Espero um dia obrigada. assistir uma palestra sua. Quando tiver, me avisa que eu Pode vou, tá? deixar. Olha, você vê, né?